Fala pessoal, mais um vídeo se iniciando aqui no canal e vamos falar de Jujutsu Kaisen episódio 10. Mas antes, se você é um feiticeiro do Jujutsu, se inscreva-se no canal, deixe o seu like, que é o seu poder amaldiçoado mais poderoso, e também ativa o sininho para vocês receberem as notificações. Bora lá! O episódio começa com o garoto Junpei ali sentado com seus colegas de classe ali comentando sobre os filmes, que eles assistem. E ali eles estão conversando de boa, quando de repente chega outros alunos ali, colega de classe, querendo ficar naquela sala ali porque a sala é deles ali, que eles jogam, se eu não me engano, é sala para eles discutir, acho que é sobre futebol, alguma coisa assim que eu esqueci, né? Mas enfim, ele discute ali, expulsando o garoto Junpei e os outros dois colegas dele, outros dois colegas dele, né? Só que o Junpei ele sai meio assim da sala e um dos alunos ali, né, tá pisando em cima do filme dele, né, do DVD dele ali, e ele fala assim: isso daqui é meu, tira o pé disso, né? E tem ali também acho que é um flashback, né, de uma conversa dele com o Mahito, explicando sobre os sentimentos humanos, falando que os humanos não têm coração. O Mahito fala: os humanos não têm coração. Aí o Junpei fala: mas eu tenho coração, mas não é nesse sentido que eu estou falando. E falando sobre sentimentos, né? E o Mahito ali acho que pergunta para ele o que veio primeiro, a alma ou o corpo, né? E mostrando também as transfigurações ali que ele fez, né? Dos humanos se transformar em maldições, né? E é muito aterrorizante, né, ver isso. E o garoto ali, Junpei, lidando de boa e falando assim: pra mim tá de boa vendo essas pessoas morrer. Agora, se fosse a minha mãe, eu ia odiar você para sempre. Aí mostra aqueles colegas de classe dele batendo nele, outra vez ele sofrendo bullying, né? É lamentável, né, o que acontece com esse garoto. Esse garoto sofre demais, né? Chutando ele ali. E aí corta a cena para o Itadori e o Kiyotaka discutindo ali como vai fazer para conversar ali com aquele garoto, se ele tem a ver com aquele incidente lá que aconteceu no cinema, e bolando um plano, né, para soltar as maldições ali de classe bem baixa, para ver qual que vai ser a reação dele, se ele vai fugir, né, ou se ele atacar a maldição. Aí vai ter que prender ele. Se caso a maldição querer atacar ele, a Yuji vai ter que proteger ele ali e atacar a maldição. Agora, se ele fazer alguma coisa com a maldição, então vai ter que prender ele. E Yuji ali fica meio assim, né? Meio bolado, né? E do nada o Junpei encontra ali um dos professores da classe falando para ele porque ele tá cabulando a aula, que já faz dias que ele não vai para a escola. E falando também que aqueles alunos que fizeram aquelas coisas horríveis com ele morreram, né? E ele começa a
ficar falando sozinho. Por quê? Porque ele fica perguntando que ódio dá desse cara, né? E o professor fica insultando, rindo dele. Quando tava prestes a fazer alguma coisa, o Yuji aparece pegando a maldição ali. Yuji fala assim pro Junpei: e aí, tudo bem? Ele reconhece ali que Yuji é um feiticeiro Jujutsu. Ele fala assim: nossa, esse botão. E Yuji fala assim pra ele: e aí, vem comigo pra gente conversar. E o professor ali falando: ah, ele tá conversando comigo. Garotos, fica se intrometendo na conversa dos outros. Ryuji ali abaixa as calças daquele professor, toma as calças dele e começa a correr. Volta no quarteirão, né? E o garoto Junpei fica surpreso ali que o Yuji deu uma volta rapidinho, né? E Yuji fala assim: é chato, né? Ficar com pessoas que a gente não gosta. E Yuji ele já bem esperto, falando essa palavra, convencer o garoto ali para conversar com ele sobre os assuntos que interessam, né? E ele vai seguindo o Yuji e o Yuji vai conversando com ele. E temos também a batalha de Nananami contra Mahito. E o Nananami falando assim: ó, é o seguinte, é 5h30, até 6 horas eu tenho que acabar com você. E o Mahito falando assim pra ele: ah, que sorte, ainda bem que não é o Satoru Gojo, porque senão eu tava ferrado. Satoru Gojo é o feiticeiro mais forte, mas na verdade era pro Satoru Gojo tá aí, cara. Pô, é que tem o roteiro, né, do anime, porque senão o Gojo ia derrotar esse Mahito. Mas o Mahito é forte, né? E o Mahito ali mostra umas coisas absurdas que ele fez, né? Transfigurações humanas. Tem a maldição ali chorando, implorando: me ajude, o Nananami ali. E o Nananami lembra ali que a Shoko fala: se caso uma das maldições estiver pedindo ajuda, mate ela, essa maldição. Por quê? Porque você matando a maldição, você está aliviando a dor desse humano que virou uma maldição. É bacana ouvir esse detalhe, né? É claro que é triste ver cada pessoa humana ali morrendo, mas por um lado vai aliviar a dor que essa pessoa, né, essa vítima está passando, né? E a batalha ali começa bem intensa, né? E ele pergunta a mesma pergunta pro Junpei: quem veio primeiro? Começa ali de alongar com o Nananami, o corpo ou a alma. Aí o Nananami fala: ah, eu não quero conversar com você, não tenho tempo para isso. Mas ele fala: ah, quer saber, vou ter que conversar. Isso. Primeiro ele falou: a alma ou o corpo? Aí o Nananami fala: a resposta é errado, o corpo sempre tá aqui. Aí ele conversa lá explicando que eu não entendo muito sobre isso, né? Enfim, eles começam a lutar e o Nananami ele passa por dificuldade porque o Mahito é bem forte, né? Ele toca ali no Nananami. Ele fala assim: da próxima vez que eu tocar em você, você vai se transformar numa maldição. Eu só preciso só mais um toque. E os poderes ali do Mahito são uns poderes muito estranhos, né? Ele fica com umas patas ali de cavalo, começa a correr mal rápido, né? E o Nananami ele vê que tá encurralado ali, ele começa a correr, né? Até que ele desce ali num local ali e de repente ele começa a tirar sua gravata, amarrar ali uma roupana na mão e seu poder amaldiçoado começa a aumentar, né? E o Mahito sente que o poder do Nananami aumenta e fala assim: caramba, o poder amaldiçoado dele tá aumentando.
e chega o horário das 6 horas. E o Dona me falando assim, agora vou ter que fazer hora extra. E o episódio se encerra. É um episódio muito interessante, esse episódio 10, né? Vendo o bullying que o garoto de 1P sofrendo novamente, né? Lamentável. Achou que explicando que tem que matar essas maldições que pede ajuda, que alivia a dor, né? E Yuji também, bem esperto ali, convencendo o garoto Junpei. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.